Uma pergunta. Vocês sabiam que Fernando Pessoa era espírita? Muita gente não sabia. Mas não é disso que vamos falar hoje. Não vamos falar do aspecto espírita deste nosso querido amigo, deste português tão ilustre. Fernando Pessoa, como sabemos, foi um dos nossos mais brilhantes poetas. E um dia, ele, entre muitas coisas que escreveu, deixou-nos dito isto: procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me e ser eu. Então o poeta, na ânsia de entender os porquês da vida, percebia muito do que nos falam, do que nos ensinam, mostram, funciona aos poucos como camadas de tintas que nos encobrem, que nos querem moldar, utilizando uma linguagem moderna, formatar. Então, quantas vezes ouvimos dizerem-nos, por exemplo, isto: emprego bom é o emprego onde nos pagam bem. E às vezes vemos pessoas ganhando bem uma vida inteira fazendo o que não gostam. Profundamente desiludidos com a vida, profundamente amargurados porque estão sempre repetindo aquilo que não gostam de fazer. Muitas vezes tentam nos convencer que o valor do salário deve ser a prioridade número 1 na nossa vida profissional. Esquecendo nós que dinheiro efetivamente não é tudo. Ajuda muito, mas não é tudo. Outras pessoas insistem em afirmar que o importante é ter. O importante é possuir. Gozar a vida com aquilo que nos faz brilhar os olhos. Há ainda os que vivem ajustados no egoísmo, no autocentrismo, tratando para que tudo, a princípio, seja deles. E depois, num segundo momento, ser para eles. E em terceiro lugar, então, para os seus. E jamais pensando no próximo ou sequer na sociedade onde estão envolvidos e convivendo. Então, diante de tantas camadas de tintas que insistem em nos pintar, nós temos de perguntar: por que valores devo pautar a minha vida? Como devo viver? Qual a melhor bússola para me orientar, para me guiar? É obrigatório, para respondermos a estas perguntas, lembrarmos-nos de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É inevitável, então, esquecer que somos apenas um corpo material, porque não somos. Nós temos um corpo. É necessário esquecer que vivemos apenas esta existência. É mentira. Já vivemos muitas e viveremos muitas mais. E esquecer todas as nossas experiências, aliás, que todas as nossas experiências estão restritas no percurso entre o berço e o túmulo de uma única existência. Também não é assim. A nossa vida é uma continuidade. Então, esquecendo tudo isto, agora temos que aprender. Temos que aprender que somos espíritos imortais. E para aprender, de um lado, há que se esquecer, porque isso é necessário muitas vezes, para que coisa nova cubra coisa velha. Ruben Alves, esse grande educador, dizia que toda a aprendizagem produz esquecimento. Assim esqueça, ou esqueçamos, o que nos ensinaram. Que estamos aqui em passeio
Estamos aqui de férias. Apesar de vermos muitos que passam pela vida como quem está num parque de diversões. Na busca de prazeres, na busca de emoções fortes, sem compromissos de ordem alguma. Esqueça o que nos fazem crer que esta é a nossa única experiência. Os materialistas é assim que falam. Esqueçamos o que insistem em nos querer convencer que as coisas acontecem por mero acaso. Não há nenhum tipo de ordem divina nos acontecimentos. Esqueçamos isso porque também não é verdade. Ainda se torna necessário esquecer ilusões, muitas ilusões em que queremos viver. Porque só assim depois começaremos a aprender que somos espíritos imortais. E estamos rumando todos, sem exceção. Estamos a caminho da perfeição. Construindo par e passo a nossa entrada redentora de autoiluminação. É necessário esquecer as ilusões que os sentidos e a memória nos provocam, achando que nada houve antes do nosso nascimento. É necessário aprender que trazemos na nossa bagagem emocional e intelectual todas as nossas conquistas anteriores. E se por um lado as felizes, por outro também as infelizes. Porque tudo são frutos gerados pelas nossas próprias opções, sendo cada um de nós herdeiro de si mesmo. No exercício de esquecimento dessas ilusões, iremos aos poucos raspando a tal tinta com que nos pintaram os sentidos. Iremos desencaixotando, como diz o poeta, nossas emoções verdadeiras, desembrulhando-nos então para efetivamente vivermos como espíritos imortais que somos. Viveremos como quem não pertence à materialidade da Terra, muito embora aqui estejamos estagiando por um período, entendendo que aqui estamos unicamente, somente, para aprender as coisas de Deus. Não estamos na Terra para outra coisa. Aprendermos verdadeiramente aquilo que é necessário para caminharmos para Deus. As leis divinas são perfeitas. Em todos os seus objetivos, são completamente perfeitas, para nos fazerem caminhar precisamente para Deus. As nossas dores, as nossas dificuldades, as tragédias da nossa vida são sempre correções para nós alterarmos o passo. Muitas vezes para alterarmos a direção em que estamos caminhando, porque não é essa a direção que nos levará a Deus. E então as coisas surgem, acontecem, magoam, doem, para nós pararmos para pensar e alterarmos a marcha. Cada existência no corpo físico é uma oportunidade bendita de esquecermos o que é errado. Não querermos mais compactuar com isso. E aprendermos o que é certo. Porque só assim cresceremos espiritualmente. A Terra é uma escola. Estagiamos em todos os continentes. Muitas são as nossas existências neste mundo de Deus. E nesse estágio, nos muitos continentes, nós estagiamos dentro do seio das várias raças, experimentando os mais variados costumes sociais. Quando nascemos, como agora, dentro de um lar português, aprendemos as lições da vida que Portugal nos propicia. Temos liberdade religiosa, independentemente de preconceitos. Temos liberdade de expressão, apesar de tantas correntes de pensamento. Temos liberdade de vestir, mesmo com as condicionantes do clima. Liberdade na escolha da profissão, embora existam limitações de lugares. Aprendemos a ser solidários, a sermos um povo gentil, alegre, vivendo num país banhado pelo oceano e ensolarado quase o ano inteiro. Fazemos parte da bem velha Lusitânia, cuja tradução livre
de Fernando Lacerda, esse grande médium português, ele chama a Lusitânia o país da luz. Numa outra reencarnação, quem sabe, as leis divinas podem conduzir-nos a outro país. Para quê? Para que aprendamos lições novas. E aí, quem sabe, nasceremos em algum país onde o sol se esconde boa parte do ano. Teremos que conviver com o frio intenso, com os dias cinzentos, às vezes durante longos meses. Aprenderemos a cultivar outros valores, outras maneiras de viver, outro jeito de ser. E se as leis nos direcionarem a um país árabe, quem sabe, aprenderemos a conviver com uma cultura bem diferente, com pouca liberdade da mulher, com a rigidez na educação dos filhos, com as mais variadas restrições de costumes e de características. E quem sabe ainda depois iremos estagiar no Japão, na Índia, na África e aprenderemos a amar outras tantas pátrias, outras tantas raças, outros tantos irmãos em humanidade. Desenvolveremos sempre a nossa capacidade de amar, seja num lar norte-americano, num lar russo, numa família iraquiana, num lar australiano. Fundamentalmente temos que desenvolver a nossa capacidade de amar. Passaremos por momentos de dor, não duvidamos. Mas esses momentos de dor que esqueceremos, porque também teremos momentos de alegria quando aprendermos a abrir os nossos corações ao amor. Precisamos abrir espaço dentro de nós, não é fora de nós. É espaço dentro de nós para o amor. O amor que tem que abranger todos os povos. É por essa razão que muitos povos sentem grande afeto uns pelos outros. Visitam e partem. Ou visitam e ficam. Quantos estrangeiros se encontram longe da sua pátria por opção? Opção de trabalho, opção de diversidade de costume. Podem ser muito diversos os motivos, mas acontece. Porque quem sabe, se calhar no passado, aí vivemos, aí constituímos um lar, aí constituímos família, aí constituímos laços de afeto que agora nos trazem de volta. É por essa razão que muitos povos nutrem amor por outras pátrias. Não é por outro motivo que muitos europeus guardam especial carinho pelo povo africano. Ou estes por outros tantos povos. As nossas reminiscências falam muito alto e não nos deixam esquecer as raízes profundas. E é assim que vamos entendendo nossos laços de afeto pela humanidade inteira. É assim que quando uma tragédia acontece num desses países em que já vivemos, nós sentimos como se fosse com o nosso próprio país. Sentimos ou não quando há grandes tragédias no mundo que nos faz doer a alma? É sintomático. Estamos sofrendo por aquele país onde nós com certeza estivemos. Ali também convivendo com esse povo ou com essa raça. É nestas alturas que toca em nós a sineta da solidariedade. E aí vamos expressar através do nobre sentimento da caridade, brotando muitas vezes expressivo as mais diversas campanhas fraternas de ajuda. Quando vemos as guerras cruéis, infelicitando povos distantes, nossos corações se entristecem, como se fosse com o nosso próprio povo. Como é que nós nos poderíamos alegrar pela tragédia da guerra, que o homem ainda não conseguiu erradicar do coração? Todas elas resultando somente de uma única coisa: o egoísmo, a ambição, o orgulho. Dessa forma, estagiando nós agora aqui, amanhã ali,
vamos aprendendo todas as lições e retendo o que há de melhor para a nossa evolução. Porque é a altura de nos convencermos. Somos espíritos imortais. Com tudo aprendemos. Chegará o dia em que o nosso amor abrangerá a humanidade inteira, independentemente de raça, de posição social ou de religião. E nesse dia não haverá mais guerras. Não pode haver mais guerras. Onde houver amor, não há ódio. Onde houver amor não há egoísmo, não há orgulho, não há nada disso, não há guerra. Não haverá disputas. Todos se conformarão com o que são e com o que têm. E a verdadeira fraternidade, então, será uma realidade entre todos os povos. Não desesperemos, porque embora nada nos venha mostrando indícios de que isto vai acontecer amanhã, inexoravelmente terá que acontecer. Seja de que maneira for. A lei do progresso não pode ser obstaculizada pelos humanos. A lei do progresso tem que se cumprir. E o nosso mundo tem que evoluir. Como? Confiamos em Jesus. Confiamos em Deus. Porque eles sabem quais são as saídas necessárias para que realmente nós nos modifiquemos. Não podemos mais continuar, como temos vindo até aqui. Quando nós tomarmos esta consciência, não haverá mais a subjugação do mais fraco pelo mais forte. Todas as nações serão solidárias. É assim que Deus governa os mundos. É assim que Deus quer que os mundos sejam. E a reencarnação é a prova do amor divino pelos seus filhos, porque é a reencarnação que nos conduz ao palco da Terra tantas vezes quantas as necessárias para aprendermos estas lições. É assim que, estagiando no seio de todos os povos, esqueceremos as diferenças e aprenderemos a amar. Sem distinção, como já dissemos, sem distinguirmos nunca nenhuma raça humana. Nesta imensa escola que já chamamos Terra e continuamos chamando, há alunos em diferentes estágios de aprendizado. Nem podia ser diferente, porque quando somos individualizados, não há dois iguais. Ninguém é igual a nós. Logo tem que haver diferenças. E essas diferenças fazem-se muitas vezes sentir no plano espiritual. Cada um está no seu degrau, numa imensa escada que todos teremos que subir. Alguns já aprenderam as lições básicas do respeito à vida, do respeito ao seu semelhante. Outros ainda estão a aprender o beabá da fraternidade. Estão ensaiando ainda somente os primórdios do amor. Mas muitos já estão ensinando. Ensinando como? Através do próprio exemplo. O amor incondicional, que um dia será o objetivo deste imenso laboratório, desta imensa escola que se chama Terra. Laboratório onde experimentamos as mais diversas oportunidades, fazendo por ultrapassar e esquecer aquelas que foram más. Escola onde aprenderemos e faremos por conservar o que de bom vivemos e com o nosso esforço pessoal conquistamos. Tudo é resultado do nosso esforço. Nada nos será dado. Se estivermos à espera que as coisas caiam do céu ou que a espiritualidade nos as sirvam de bandeja, vamos com certeza absoluta desiludir-nos com isso, porque isso não acontecerá jamais. Tudo o que conquistarmos forçosamente terá que ser com o nosso esforço, porque é esse esforço que nos irá dar o mérito que nos dará felicidade, que nos dará alegria por termos conseguido. Seja o mundo Terra, então, em cada das nossas reencarnações, sublime oportunidade de aprendizado, como o poeta nos sugeriu no princípio. Façamos da nossa existência
o eterno e maravilhoso poema de amor à vida. Porque se o fizermos, logo estamos amando a Deus, aos outros e a nós mesmos. Como é a proposta do Cristo. Entendamos esta existência, esta reencarnação, esta nossa estadia no mundo, como mais um capítulo, afinal, de um longo livro, um livro imenso, que iniciou a sua escrita há muitos anos. E se o fizermos, veremos tudo sobre um outro prisma. Ao invés de pensarmos que estamos aqui de passagem uns quantos anos, pensarmos que já estivemos, pensarmos que estamos e pensarmos que estaremos. Se começarmos a ver assim, os nossos olhos alcançarão outros limites. A nossa alma se expandirá. Entenderemos que a vida, a extraordinária vida que Deus nos concede, sob o foco da imortalidade, porque nenhum de nós morre. Os nossos corpos, sim. Os nossos espíritos não morrerão jamais. Logo estamos sob o foco da imortalidade da alma e da multiplicidade das existências, porque tudo isso é mais uma oportunidade que Deus nos oferece para que o nosso progresso se faça. Assim, os desafios, as oportunidades, são sempre lições. Lições as melhores que a providência divina pode nos ofertar para que novas conquistas alcancemos. Vamos nos lembrar então que se dificuldades e problemas complicados nos batem à porta, é convite para novos aprendizados. Assim também os dias de bonança e ventura serão dias de aprendizado das coisas da vida, das coisas de Deus. Não pensemos que a vida sempre nos trará coisas más. Não sejamos assim pessimistas, porque realmente o pessimismo não nos conduz a lado nenhum. Olharemos as coisas sempre com a cor das lentes que nós colocarmos sobre os olhos. Se eu colocar uns óculos de lentes verdes, eu verei sempre tudo verde. Mas se eu colocar lentes escuras, verei tudo escuro. Então é a altura de nós aceitarmos a condição de vida que Deus nos concede, aprendendo com todas as situações, sejam elas quais forem, porque todas são para nós aprendermos. As nossas reencarnações vêm sendo há muito. Extraordinária escola para irmos firmando os conhecimentos com que vamos apreciando a própria vida. Consolidando os relacionamentos, entendendo que ninguém é de ninguém, entendendo que ninguém pode dominar ninguém, porquanto na nossa individualidade não aceitamos o jugo da prisão. Somos almas livres, mas nesta liberdade que Deus nos concede, teremos que ser sempre almas responsáveis, porque a liberdade que temos é diretamente proporcional à responsabilidade que nos é pedida. Por isso, durante a palestra, nós referimos: somos herdeiros de quem? Pensava que era dos nossos pais, o que não era verdade. Ainda pensámos isso durante muito tempo. Dos nossos pais herdamos o que é da terra. Dos nossos pais herdamos aquilo que na terra eles mesmos encontraram e aquilo que nós outros deixaremos. Tudo é transitório. Agora somos herdeiros das nossas ações. As boas conduzindo-nos à felicidade, as más trazendo-nos a dor, trazendo-nos as dificuldades. Então, nesta noite calma, que já referimos na nossa prece, e estamos sentindo, que realmente fique em nós esta ideia. Se aquilo que aprendemos até agora é errado, deixemos de lado e passemos daqui para a frente a aprender aquilo que é certo e aquilo que é bom.
Que Jesus nos abençoe.